Temos aí pergunta da rádio? Ah, tá. Então, quero ver o nosso amigo Veríssimo está no ar. Vamos lá, Veríssimo, qual é a próxima pergunta? Estou cá. Bom, é o seguinte, essa pergunta vem direta, bem direta, mas que eu creio que a mesa vai querer considerar. Aliás, os nossos amigos, já que não tem mesa, os nossos amigos debatentes vão querer considerar. Mas é direta para o pastor Luiz Gonçalves. E a pergunta é a seguinte, pastor Luiz Gonçalves, quem são os 144 mil? São literais? É um número literal ou é simbólico? Está na mira. Rapaz, você me ama, hein? Olha aí, pastor, você viu que agora o espanhol está em pauta, hein? Não, mas essa pergunta que parece que é tão complicada, não é tão complicada quando se está ao lado do Dr. Rodrigo, né? Com certeza. Foi só uma brincadeira, mas a verdade é que nós poderíamos citar alguns textos da Bíblia, especialmente Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Mas respondendo a sua pergunta de maneira direta, e depois nós vamos debater um pouco mais o assunto, é o seguinte, os 144 mil, conforme está na Bíblia, não é um número literal, é um número figurativo. Os 144 mil representam aqueles servos de Deus que estarão vivos quando Jesus voltar. Pessoas que passarão por todas as tribulações, lutas e perseguições e que seguirão o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Assim, fazendo um resumo para você. E eu queria citar um texto aqui do livro de Apocalipse, capítulo 14, e depois passar o microfone ao Dr. Rodrigo para comentar um pouco mais esse assunto. Então ele diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aí vem assim, verso 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Com isso, dando a entender que se refere a um grupo que realmente, claro, seres humanos que viviam na terra, que foram fiéis na terra e que foram então levados da terra vivos para o reino dos céus. Dr. Rodrigo. Não tem muito como complementar, o pastor Luiz Gonçalves é um especialista nisso, mas você que está em casa, deixa eu começar dizendo uma coisa. Você está acompanhando esse programa com a Bíblia aberta? Se não, por que não fez isso agora? Eu falei uma coisa no Evidências que algumas pessoas ficaram espantadas. Foi um programa que eu fiz sobre o papado. Eu falei o seguinte: não acreditem no que eu estou falando. A Novo Tempo não pediu para eu parar com o programa depois disso. Mas eu vou repetir aqui, vou te pedir licença no seu programa para dizer a mesma coisa. Você que está em casa, vou te imitar agora, viu, pastor? Olha para mim aqui, Chega mais perto. Viu? Não confie no que nenhum dos nós 5 estamos falando. Isso mesmo. Verifique se o que nós falamos procede na Bíblia. Tá bom? Pegue a sua Bíblia, abra, veja se o que falamos procede. Não confie porque o padre falou, porque o pastor falou. Não é o padre que vai salvar, nem o pastor, nem o líder espiritual. É o que a Bíblia fala. Então abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 7. Já deu tempo de você arrumar uma Bíblia aí. Aqui do capítulo 7 de Apocalipse, versos 1 a 8, fala dos 144 mil. O Apocalipse tem uma maneira de mostrar um texto, ele mostra de uma maneira resumida, depois ele amplia o quadro. O mesmo quadro dos 144 mil se repete do verso 9 ao verso 17. Aqui João não vê apenas 144 mil, mas uma grande multidão. E alguém pergunta no verso 13, quem são estes que estão com vestiduras brancas? De onde vieram? Note, não são 144 mil, mas uma grande multidão, descrita como inumerável, de todas as línguas, povos. Isso está no verso 9, uma multidão inumerável. E quem eles são? Aqui diz no verso 14, são aqueles que vieram da grande tribulação. Então o próprio grupo de 144 mil são repetidos aqui. Agora, para fechar essa resposta para você, por que 144 mil? Nós temos em nossa cultura, falou de cultura, nós temos alguns números que são emblemáticos. Fala 13 e as pessoas pensam em quê? Sexta-feira. Azar, sorte, não é isso? Fala 10. Que pessoa, gente boa. Uma vez eu estava falando em Portugal, aliás, eu estou indo para Portugal semana que vem, e numa palestra, uma moça me deu um copo d'água. Eu agradeci e falei assim, parabéns, e nota 10 para você. Ela ficou triste. Depois eu entendi que em Portugal a nota é 20. Então quando eu falei nota 10, eu estava dando a metade. Ou seja, os números têm um significado. Assim também na cultura bíblica. 3 é número divino. 7 é o número da perfeição. 12 é povo de Deus. Tanto é que 12
apóstolos, 12 filhos de Jacó, 12 portas na Jerusalém, na Nova Jerusalém, etc. Só que eles têm algo na cultura do Oriente Médio que nós não temos aqui. Eles, quando querem enfatizar o significado de um número, eles multiplicam. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu falo que uma pessoa é azarada, eu digo 13. Mas se eu quisesse dizer que ela é azaradíssima, na mentalidade bíblica, eu diria, você é 13 vezes 10 vezes 1000. Quer dizer, ela é muito azarada. Se eu digo que uma pessoa é muito gente boa, eu digo, olha, você é 10 vezes 10 vezes 1000. Lembra que eu falei que 12 significa povo de Deus? João faz a mesma coisa que ele fala. 12 vezes 1000, povo de Deus inumerável. Uma vez Pedro perguntou a Jesus, até quantas vezes meu próximo pecará contra mim que eu perdoe? Até 7 vezes? Quer dizer, de maneira perfeita? Jesus falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Então aqui é um superlativo do hebraico. 12 vezes 1000, quer dizer, o povo de Deus inumerável. Esse é o significado de 144 mil no Apocalipse. Se é que é possível adicionar, por favor, um segundinho só. Creio que se pensássemos de tal forma em que 144 mil não é um número, e sim um nome que descreve uma experiência. Acho que tudo aquilo que vocês mencionaram encontramos de maneira clara, capítulo 7 e 14 do Apocalipse. Passarão por uma tribulação que muitos não terão oportunidade, mas da mesma forma a bênção extraordinária de uma experiência profunda com Deus, aqueles que estiverem vivos, única antes do retorno de Jesus Cristo, sem passar pela morte. Portanto, esse nome que caracteriza esse grupo de pessoas de maneira tão especial. Eu não sei se pode complementar mais o que vocês já disseram, né? Mas eu vou aproveitar e falar um pouquinho também. Sabe que esse é um assunto muito interessante e ele pode ser resumido numa frase que foi colocado aqui. 144 mil são todos os salvos vivos na volta de Cristo. Pessoas que já morreram ou morrerão, elas não poderão pertencer a esse grupo, porque como o pastor Rodrigo leu, eles vão vir da grande tribulação. Essa grande tribulação foi profetizada em Daniel 12. E essa grande tribulação, ela situa-se após o fechamento da porta da graça. Há uma pergunta para você que está participando do nosso programa hoje. Se a grande tribulação situa-se após o fechamento da porta da graça, o que Deus intenta com ela? Uma vez que as pessoas já estão definidas como salvas? Se as pessoas já estão salvas quando se fechou a porta da graça, para que haverá ainda uma grande tribulação? E aqui está o ponto, nós chegamos a esses 144 mil unicamente por esse motivo. E eu penso que funciona da seguinte forma. A acusação do diabo ao governo de Deus sempre foi de que a lei de Deus não pode ser guardada. Essa sempre foi a acusação. Só que nesse momento, Cristo não está mais no santuário. Se ele não está mais no santuário, não tem como interceder. O que acontece então? Esse pessoal terá que viver um período sem a intercessão de Cristo no santuário e sem pecar. Lógico que eles não mais pecarão, porque a porta da graça se fechou. Isso é para provar de que a lei de Deus pode ser guardada. E a acusação de Satanás cairá por terra. Muito bem, esse tema foi interessante. Quem mandou, deixa eu ver, foi o Jorge Melo. E ele pergunta o seguinte: gostaria de entender mais sobre os 144 mil que serão salvos. E os demais, como é que ficam? Apocalipse apresenta esse número, 144 mil que serão salvos, professor. Mas a pergunta é a seguinte: Apocalipse, a gente sabe que é um livro simbólico, mas também tem muita coisa literal. Como é que fica a questão dos 144 mil? Esse número são apenas aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Jesus? Veja, Apocalipse 7, versos 13 e 4 mencionam o número de selados, aqueles que serão protegidos por Deus nos eventos finais da história, e apresenta-se aqui o número de 144 mil. Porém, quando nós vamos para o verso 9, nós percebemos que o mesmo grupo é identificado de outra maneira. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Na verdade, querido telespectador e ouvinte, o número 144 mil é uma referência ao mesmo grupo da grande multidão no verso 9. João somente utilizou o número 144 mil
Porque o judeu gostava muito, para destacar algo, para dizer que algo era importante, que era o mais, utilizava-se a multiplicação dos números. Então ele pega ali em Apocalipse 7, 13 e 4, 12 tribos de Israel e multiplica por 12 mil pessoas cada uma. Aí chega o número 144 mil. Isso representa a plenitude, a totalidade das pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo e que vencerão o poder perseguidor representado pela besta. Então o número não é literal, não está dizendo que só 144 mil serão salvos. Simplesmente eles são identificados por este número para João destacar que eles são os mais, porque resistiram a uma grande perseguição, e um pouquinho à frente, no verso 9, eles já são identificados com a grande multidão. Então não há razão para crermos que só 144 mil serão salvos, porque aí o sacrifício de Cristo seria ineficaz. Ou seja, uma pequena minoria conseguiu se salvar, não seria lógico e nem racional acreditar numa coisa dessas. Uma outra pergunta que temos que responder. Os 144 mil, este número é simbólico ou é literal? O número 144 mil tem um significado simbólico na Bíblia. Ele é composto de 12 vezes 1000. 12 era o número das tribos em Israel. Também os apóstolos do Cordeiro. A cidade santa também tem a dimensão 12. 12 mil estádios de largura e 144 côvados de altura. Os seus muros possuem 12 portas e a cidade tem 12 fundamentos. Então, o número 12 está sempre presente, envolvendo o povo de Deus e a cidade santa. Assim, os 144 mil é uma representação do povo de Deus, daqueles que estarão vivos até a volta de Jesus. Alguns ensinam que eles se tratam, em Apocalipse 7, de dois grupos. Nós temos os 144 mil e a grande multidão. Mas nós não vemos essa distinção. Em Apocalipse, existe apenas um grupo, mas em dois momentos. Se você olhar para o versículo 4, você vai perceber um detalhe interessante. Olha aí, em Apocalipse, capítulo 7, verso 4. O que é que João escreveu em Apocalipse 7, verso 4? Então eu ouvi o número dos que foram selados, e foi 144 mil. Nesse momento, João viu alguém? Não, ele simplesmente ouviu. Olha agora o verso 9. Depois destas coisas, eu o quê? Vi. E o que ele viu? Uma grande multidão. Alguns acham que são dois grupos diferentes, mas é o mesmo grupo. A princípio, João não vê ninguém, ele simplesmente ouve de que foram selados 144 mil. E no verso 9, quando ele se volta para ver, ele vê uma grande multidão. Ora, a grande multidão e os 144 mil, estamos falando de um mesmo grupo. Só que com um detalhe, antes do verso 9, os 144 mil estão perfilados aos milhares, 12 mil de cada tribo. Por que eles estão perfilados aos milhares? Porque é assim que Israel saía para a guerra. Ou seja, eles estão prontos para a guerra. Qual guerra? A grande tribulação. Já no versículo 9 em diante, eles estão vestidos de branco. Por quê? Porque acabou a guerra. Eles já estão salvos. E o anjo responde: esses que se vestem de vestiduras brancas, eles vieram da grande tribulação. Eles estão salvos. Ou seja, é o mesmo grupo em dois momentos. Cláudio. Se esse número 12 ele é simbólico, por que faltam duas tribos de Israel aqui na descrição dos versículos, né, de 5 a 8? Exatamente. Se esse número fosse literal, teria que ser 12 mil de cada uma das tribos. Só que aí você tem 12 tribos, mas não são as mesmas tribos que foram distribuídas lá em Canaã. Há uma divergência.
Porque aí vai voltar a aparecer a tribo de José. E vai aparecer também a tribo de Levi. E vai ficar fora Dan e Efraim. Se fosse literal, nós teríamos um problema. Porque então ninguém dessas tribos se salvaria. Mas como nós acreditamos no simbolismo, eles estão simbolizando apenas os salvos vivos quando Jesus deixar o santuário. Assim, nós podemos concluir que os 144 mil fizeram a escolha certa. Escolheram Jesus. E o que nós podemos aprender do estudo de hoje? Aqueles que estão aceitando a Cristo como Salvador, lavando suas vestiduras no sangue do Cordeiro, recebendo o selo da aprovação divina, estes é que estarão prontos para o grande tempo da tribulação. Só que eles estarão salvos, selados com o selo de Deus, porque foram obedientes à lei de Deus. Por isso eu e você hoje somos convidados a fazer parte desse grupo. E o que eu preciso fazer para pertencer a esse grupo especial quando Cristo voltar? Eu preciso lavar as minhas vestes e alvejá-las no sangue do Cordeiro. Esse é o convite para você. Lavar as vestes e alvejar no sangue do Cordeiro. Enquanto ouvimos essa música, eu queria que você pensasse nisso. A sua vida está nas mãos de Cristo, você pertence a Ele, você já lavou suas vestes no sangue do Cordeiro?